além de proteger da volatilidade do mercado de energia, as empresas estão se protegendo da volatilidade do câmbio. Então ele fica numa situação mais confortável, porque se o dólar, cai e a receita dele cai, ele também tem uma redução no custo de energia dele, que é proporcional. Os compromissos climáticos e o custo da eletricidade estão levando as empresas a procurar cada vez mais outras alternativas de aquisição de energia. Uma delas é o contrato de longo prazo, também chamado PPA de energia renovável. E esses PPAs podem ser firmados em dólar, mesmo no Brasil. Quer saber se esse modelo faz sentido para a sua empresa? Nesta conversa, o Ricardo Mendes, diretor da Atlas Renewable no Brasil, nos conta como funciona um PPA em dólar, as vantagens e garantias e como ele pode ajudar na hora de buscar financiamento para o seu projeto. Vamos com a gente? Como que funciona um PPA? Em quais casos e para quais tipos de empresas esse tipo de contrato faz sentido? O PPA, é um contrato de energia e basicamente ele serve para todas as empresas, a gente tem no mercado de energia uma volatilidade muito grande. Para sair dessa volatilidade, e não ficar expostos a preços altos, os consumidores buscam se resguardar, se proteger disso, com contratos que a gente chama de longo prazo, geralmente, os PPAs. Então isso garante que você tenha uma previsibilidade do seu custo, você pode comparar isso com custos de mercado, e buscar soluções onde você tem a gestão do custo, ao invés de ficar dependente, de uma volatilidade, de altos preços, muitas vezes em função de uma baixa hidrologia, o sistema brasileiro depende muito das chuvas. Então, muitas empresas, por exemplo, exportadoras, que têm as suas receitas em dólares, eles buscam atrelar seus custos a dólar, porque eles ficam protegidos, também uma proteção dupla. Além de proteger da volatilidade do mercado de energia, as empresas estão se protegendo da volatilidade do câmbio. Então ele fica numa situação mais confortável, porque se o dólar cai e a receita dele cai, ele também tem uma redução no custo de energia dele, que é proporcional. Algumas empresas também que têm custo ou preços e custos muito atrelados a dólar, mesmo não exportando, Então, indústria em geral que tem preços e custos ligados a commodities, como aço, como peças, Muitas vezes também empresas que têm dívidas em dólares. Então, todas elas podem fazer uso dos contratos em dólar para ter uma aproximação maior entre as receitas ou os custos dela com o custo de energia, que no Brasil, em geral, é em reais, mas que pode ser dolarizado através desses contratos. Quais são os principais elementos do acordo? Olha, hoje no Brasil a gente tem uma flexibilidade, e a Atlas eu acho que trabalha muito dessa forma, de fazer uma customização muito grande para o cliente. A Atlas trabalha muito também com modelo de autoprodução, onde você também consegue, através do PPA e através de uma participação acionária, ter uma proteção não só da energia, quanto também dos encargos, impostos, que geralmente são mais da metade do custo da energia. Então, esses contratos eles são firmados bilateralmente, entre a Atlas e os consumidores, os preços são definidos em comum acordo, e aí você tem, geralmente atrelado a esse contrato, um projeto que a Atlas constrói e financia também, geralmente usando financiamentos em dólar. É um contrato que ele fica com um preço a ser discutido entre as partes, e assim como as formas de reajuste. Então, você pode ter contratos com preços reajustados pela inflação americana, contratos onde você coloca uma curva. Eu queria começar
com valor mais alto e decaindo ao longo do tempo. Ou seja, permite aí uma série de alternativas que podem ser discutidas, né, e acordadas entre os geradores, né, no caso a Atlas e os consumidores. Como é que é feita a medição e o monitoramento desse consumo? Olha, em geral, você acorda um montante de energia, né, naquele mês e naquele ano, e aí as sobras, né, você pode comprar ou vender no mercado. Vamos supor, né, comprou 100 e usou 99, então esse 1 você pode vender no mercado, o consumidor pode vender no mercado, ou até de volta para a própria Atlas, né? O mercado do Brasil hoje que tem muita liquidez, né? Então muitas vezes você compra energia e consegue revender até por um preço maior do que você comprou. Diversos arranjos podem ser feitos, né? Pode ter uma certa flexibilidade, a gente pode estabelecer, não, eu tenho uma certa incerteza de mais ou menos 10% no meu consumo. Então a gente coloca um valor base e os valores que ficarem acima ou abaixo daqueles 10% é que a empresa tem que pagar mais ou reduzir ou revender. Obviamente que sempre é um balanço, né? Na hora que você tem mais flexibilidade, você tem mais alternativas, né? Isso acaba tendo um custo maior. E quando você acaba puxando mais, né, essas decisões para você, geralmente você fica com mais liberdade para tomar a decisão e o custo menor. Legal. E quando a gente fala de energia renovável, uma preocupação das empresas é com a intermitência dessas fontes, né? Se ela vai receber a energia sem interrupção. Como que é dada a garantia do suprimento da energia? Existem medidas de mitigação de risco em caso de interrupções ou flutuações na produção de energia? Vamos falar um caso mais complexo, que é o caso da energia solar, que só gera durante o dia. Então a Atlas vai dimensionar, né, uma geração que vai atender, né, ao longo do tempo todo aquele consumo. Só que vai sobrar energia durante o dia e vai faltar durante a noite. Então o que a Atlas faz? Ela entra em acordos comerciais com outros geradores que têm a posição inversa, né? Geradores que têm sobra de energia à noite e têm déficit de energia durante o dia, que são energias renováveis também, geralmente hidrelétricas e eólicas, que têm essa condição. E aí faz-se uma troca, né, garantindo essa energia 24 horas por 7. E o que o sistema brasileiro ajuda é que ele tem uma separação, uma certa segregação do físico e do comercial. Então, o físico, ele é todo controlado, né, pelo que a gente chama do Operador Nacional do Sistema, que garante a entrega de energia física para todos os consumidores o tempo todo, né, independente do contrato de geração que ele tem. Então, assim, você só perde energia na hora que o operador tem um problema, que em geral nunca está ligado à fonte de energia que ele está consumindo. Está ligado a um problema elétrico que deu no país, né? A gente teve recentemente um problema numa linha de transmissão e aí afeta todos os consumidores de forma igual. E aí, comercialmente, a Atlas faz esses acordos e entrega a energia para o consumidor já, né, no perfil desejado, no perfil acordado com ele. Então, não tem nenhum risco de desabastecimento e nenhum risco de exposição financeira ou custo adicional. Quando faz mais sentido fazer um PPA do que instalar um painel solar na empresa e produzir a própria energia? O PPA, né, essa alternativa que a gente tem, né, que é o PPA de autoprodução, que você, além de consumir a energia através do contrato, você também produz essa energia, né, num parque da Atlas, ele tem algumas vantagens, né? Uma delas é que geralmente esses parques exigem uma área muito grande. Então, muitas indústrias não têm área para colocar isso dentro das suas próprias instalações. Uma outra é o custo e a eficiência.
Algumas empresas, por exemplo, têm muito telhado, mas esses telhados você não consegue colocar os sistemas de geração mais eficientes, que são os sistemas de geração que a gente chama com tracker, que é onde a placa ela segue o sol ao longo do dia. Então, geralmente esses projetos você coloca uma placa fixa e essa placa fixa ela tem um rendimento menor. A outra é que a gente escolhe o local que tem a melhor irradiação possível, né? E a fábrica muitas vezes, né, o consumidor muitas vezes não está naquela mesma irradiação. E aí, com a regulação que a gente tem hoje, esses projetos, né, eles têm uma redução na tarifa de transmissão de energia e tem uma redução, né, ou uma não incidência dos encargos. Então, com isso, você consegue, né, evitar trabalho, evitar obras dentro da sua operação e pode ter essa energia, né, com a maior eficiência e o menor custo possível, que é usar desses parques que vão ter uma escala maior, vão estar em locais onde permite a utilização do tracker, o que aumenta a eficiência, e vão estar com irradiação ótima. A gente explorou aqui um pouco o porquê fazer um PPA, e aí eu acho que agora a gente podia falar um pouco mais do porquê fazer em dólar. Como que é, por exemplo, determinado o preço da energia no PPA em dólar? Quais são os fatores que influenciam? O preço, né, ele é determinado muito em função do custo de você construir uma nova geração, né, e fazer um novo projeto. Você, ao mesmo tempo, olha esse custo para construir e o custo de energia do cliente. Então, a ideia é que esse custo seja menor do que o custo do cliente e que consiga remunerar o investimento. E falando do dólar especificamente, né, como é que a gente determina um contrato em dólar? Né? No final está ligado muito a esses dois fatores, ou seja, por mais que você converta o valor dos investimentos e tal, você tem que ter uma energia competitiva no longo prazo. Então, um consumidor, por exemplo, que produz alumínio no Brasil, ele está competindo com uma outra empresa, né, que está produzindo esse alumínio, vamos supor, na Austrália ou no Canadá. Ele tem que ter um custo que fique competitivo num parâmetro, né, de energia tão bom ou melhor do que desses outros países. Outra referência é você olhar o preço no Brasil, né, em reais, e ter essa economia. E aí entra um pouco nas ligações de como reajustar esse preço, né? Então você define um preço base, que tem parte ali já para uma redução de custo e uma visão de custo competitivo. E aí você tem diferentes alternativas, né? Você pode fazer um valor fixo ao longo do tempo. Então aí você sai de uma base maior, mas você sai do risco da inflação. Ou você pode estabelecer, eu queria corrigir pela inflação americana, que é mais comum, né? E aí você sai de uma base mais baixa, né, e vai tendo esses reajustes aí anuais. Em termos de definição, acho que são mais ou menos esses parâmetros, né? O custo de uma usina, a competitividade daquele consumidor frente ao mercado local e frente a outros consumidores. E aí as fórmulas, né, que cada empresa tem uma certa estratégia de como desenvolver e como pagar. E como funciona o hedge de um PPA em dólares? Geralmente, essas empresas, né, já estão buscando se proteger. Então, quando ela faz um PPA em dólar, ela naturalmente está fazendo esse hedge. Imagina uma indústria, né, que tem a receita em dólar e o custo em real. Na hora que o dólar cai, a receita dela cai e o custo dela aumenta, se ela não tiver com PPA em dólar. Então, quando ela faz o PPA em dólar, ela naturalmente protegeu e travou aquela margem, né, entre a receita e o custo, porque na hora que o dólar varia, né, seja para um lado, seja para o outro, o custo e a receita dela estão variando na mesma direção. Como que o marco legal do câmbio contribui para a segurança jurídica dos contratos em PPA? Ele também ajuda para formas diferenciadas de financiamento? Sim, o marco legal foi super importante, né, porque ele deu
Acho que maior segurança mesmo, né? A partir do marco legal, essas questões foram, né, reguladas de forma mais transparente ou de forma mais explícita, deu mais segurança, tanto para o consumidor, quanto para o gerador que vai fazer o seu investimento, quanto para os bancos. A Atlas, né, foi uma pioneira nesse campo e fez, inclusive, o primeiro contrato do BNDES em dólar. Quão importante é procurar um fornecedor de contrato com uma história já de mercado, com experiência internacional, que tem um posicionamento já consolidado? A gente fala que esses contratos, né, os PPAs aí de longo prazo, são uma relação de confiança. Quando a gente fala de autoprodução, que hoje é o modelo que mais interessa ao mercado, né, você aumenta ainda essa importância da relação de confiança e da robustez e do conhecimento. A Atlas já fez mais de 2,5 gigawatts e está em construção mais 1,3, então vai para quase 4,5 gigas de capacidade instalada. Então, são muitos anos aí de prova, né, de entregas, de confiabilidade e de aprendizado, né? Além disso, você tem um efeito escala, né, que a Atlas tem, de ter uma empresa que está olhando projetos em outros países e já ter um portfólio, um pipeline de projetos grande, que consegue também ter uma robustez na entrega e também uma eficiência de redução de custos por estar negociando, né, equipamentos e todos os pontos em larga escala. E um portfólio de projetos para serem construídos, isso é muito importante, porque hoje você tem muitos desafios com o projeto, né? Você tem que ter acesso à conexão para colocar energia no grid, você tem que ter toda a parte de licenciamento ambiental, toda a parte de regularização fundiária. Então, ter empresas robustas que tenham, né, no seu DNA esse expertise e já ter esses projetos, né, desenvolvidos, eu acho que é muito importante que o consumidor avalie isso. E muitas vezes a gente é chamado por consumidores que, olha, eu fiz um contrato aqui com outro fornecedor e ele não está conseguindo, falou que não vai conseguir me entregar. Vocês conseguem entregar? Já tem casos desse tipo onde a gente assumiu contratos que as outras empresas não estavam entregando e a Atlas foi lá para fazer. Por que fazer um PPA em dólar com a Atlas? O grupo oferece vantagens exclusivas para as empresas brasileiras? A Atlas consegue dar um custo mais baixo, ter uma previsibilidade maior de entrega, né? E ter esse expertise, né, de já ter feito. Então você não fica perdendo tempo e buscando coisas que muitas vezes não fazem sentido, né? Então tem um relacionamento também com bancos internacionais já estabelecido, que é uma outra fonte importante de recursos. E por fim, esse aprendizado também que a Atlas tem com grandes empresas. Então a Atlas já tem parcerias hoje, né, com a Unipar Carbocloro, com a Albras, com a Dow, com a Anglo América. O caso da Albras é emblemático, né, porque são os dois maiores projetos da Atlas, e fez uma parceria e depois foi para um outro projeto numa parceria ainda maior. É o maior consumidor do Brasil e a Atlas vai ter 30% do fornecimento. Então, esse aprendizado, né, trabalhar em parceria, de ter o relacionamento, de como que as coisas fluem ao longo dos anos, né, e da vida de um projeto, eu acho que é muito importante. Eu acho que a Atlas pode oferecer isso como um diferencial dentre os outros aqui que eu falei.